Graça e paz, irmãos e irmãs. Já era para eu ter vindo aqui 2 semanas atrás, mas eu estava com Covid de novo e não deu para vir aqui. Mas ao menos o Senhor sabe de todas as coisas, o tempo é do Senhor. Eu fico feliz em ver os irmãos, as irmãs novamente, jovens, adolescentes, os velhinhos, Décio, Saldanha, irmão Duque, né? Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Eu gostaria de tomar como base o livro de Daniel, capítulo 1. Mas antes nós vamos orar mais um pouco. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito por nós, pela vida do Senhor que vive em nós. O Senhor disse que edificaria a tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. E sabemos que somente o Senhor pode edificar a tua igreja. Eu não sou capaz de ministrar na presença do Senhor, diante do teu povo. Que o Senhor me use nesta manhã apenas como um instrumento. Que o Senhor fale através de mim para o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Daniel 1. Primeiro. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e a uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra do Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça, misericórdia, diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vereis, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. E desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel Deus entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram de Jerusalém, estavam lá. A cidade foi sitiada pelo exército de Nabucodonosor, o exército mais poderoso da terra. Ele cercou a cidade e trouxe o povo cativo, uma metade do povo cativo. Era uma questão política, a questão entre Nabucodonosor e Jeoiaquim. Mas Deus tem proveito em todas as coisas que Deus faz. Nada que Deus faz é em vão. Ele sempre tem algo a ganhar em relação àquilo. E ele trouxe Nabucodonosor, a metade de Jerusalém cativa. E alguns dos habitantes de lá se dispersaram depois que Nabucodonosor invadiu a cidade. E vocês veem uma coisa: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles viajaram dias e dias, quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. E o rei ofereceu para Daniel que comesse. Ele pediu alguns rapazes. Ele queria alguns rapazes que fossem inteligentes, saudáveis, bonitos, para poder aprender sobre a língua dos caldeus. Ele queria usar aqueles jovens. Ele viu naqueles jovens que tinham um dom, algo importante para ele, o proveito da Babilônia. Eu fico pensando assim, quando Daniel recusou comer a comida do rei, ele recusou beber a bebida do rei, Daniel disse: eu não vou comer. Ele colocou no coração dele que ele não comeria a comida do rei, nem beberia a comida do rei. Ele preferiu comer legumes. Daniel disse: eu quero ter uma vida simples e disciplinada. Daniel estava longe na Babilônia. Quem saberia lá em Jerusalém se Daniel se embriagasse, se Daniel arrumasse uma namorada ali, se Daniel poderia até se tornar popular. Mas Daniel não quis aquilo. Eu fico pensando hoje, quantos gostaria de uma oportunidade dessa, sair da presença dos presbíteros, dos mais velhos, e fazer o que quisesse, não é? Mas Daniel não. Ele propôs no coração dele que ele ia se manter íntegro. E o que Daniel fez no coração de Daniel, o que brotou foi fidelidade. O que tinha no coração de Daniel foi fidelidade. Quando Daniel disse aquele não naquele dia, quando ele disse não, ele demonstrou para o Senhor fidelidade. E aquele não naquele dia valeu para quando Daniel se tornou ministro da Babilônia. Não é verdade? Quando ele foi jogado na cova dos leões. E Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Fidelidade é um fruto do Espírito, irmãos. Fidelidade é um fruto do Espírito. Se eu perguntar aos irmãos aqui, qual é o fruto
da mangueira. Todo mundo vai dizer a manga. Vocês podem até, na mente de vocês agora, se lembrar do sabor, do cheiro. Se eu perguntar também a jaqueira, vai dizer que é a jaca. Se eu perguntar do coqueiro, é o coco. Aí os irmãos vão perguntar agora também assim: onde você quer chegar, irmão? Falando desses frutos. O Espírito Santo, ele também tem frutos, irmãos. E o Espírito Santo, ele habita em nós. E nós conhecemos o fruto do Espírito, como nós conhecemos o fruto da mangueira, da jaqueira, do coqueiro. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, né? A longanimidade, a benignidade, a bondade, né? A bondade, mansidão e o autocontrole. Mansidão, né, Décio? E o domínio próprio. E nós sabemos, nós conhecemos esses frutos. Nós conhecemos o fruto do Espírito. Daniel, ele demonstrou, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles conheciam a fidelidade. O fruto do Espírito, fidelidade é um dom, é um fruto do Espírito. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego provou que realmente ele conhecia. Os frutos do Espírito está lá em Gálatas 5, capítulo 5, verso 22 e 23. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus também queria algo além disso, além de ter deixado eles irem para a Babilônia por causa do pecado, por causa da desobediência. O Senhor deixou ir, mas o Senhor também queria confrontar com Nabucodonosor. Nabucodonosor também se achava um Deus. Nabucodonosor fez uma estátua e ele colocou a estátua na capital, e ele queria que todas as vezes que tocasse música de flauta, outro tipo de violão, esse tipo de instrumentos, as pessoas se prostrassem diante da estátua. Mas tinha 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram. E os oficiais dele, de Nabucodonosor, os presidentes, os sátrapas, eles chegaram para Nabucodonosor e disseram para Nabucodonosor que havia 3 homens que não se prostravam diante da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou chamar os 3 e eles se apresentaram a Nabucodonosor. E Nabucodonosor disse: por que vocês não se prostram diante da minha estátua? Nabucodonosor criou a estátua como se fosse a sua própria imagem e a sua semelhança, tentando fazer como Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E aquela estátua, ela representava Nabucodonosor ali na Babilônia, e nós representamos o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então Nabucodonosor perguntou: por que vocês não se prostram diante da estátua? Ele disse: ó rei, nós não nos prostramos diante de outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Nabucodonosor se irou e disse: se eu jogar vocês na fornalha quente, a fornalha que arde em fogo, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar você. Eles disseram: se o Senhor fizer isso, ó rei, o nosso Deus, ele nos livrará das suas mãos. Nabucodonosor ficou irado e mandou que aumentasse o volume da fornalha 7 vezes mais. E eles lançaram na fornalha. Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor deixou a cadeira dele bem em frente para poder ver eles ser queimados. Quando 3 soldados fortes suspenderam eles 3 para poder jogar na fornalha, estava tão quente, que a quentura do lado de fora matou aqueles 3 homens, e eles 3 desceram enrolando na presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fala assim: eu estou vendo, eu coloquei 3 homens, a gente jogou 3 homens dentro da fornalha, tem 4, e um semelhante ao Filho de Deus. O brilho do Senhor era tão intenso que era mais intenso do que o brilho do fogo. E ele viu os 3, os 4 lá dentro, e ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Era isso que Deus queria, confrontar Nabucodonosor.
Ele se dizia que era um rei, ele se achava um rei, porque era poderoso, tinha um exército mais poderoso da terra. E o Senhor confrontou, usou 4 homens que tinham o coração apaixonado pelo Senhor. Obrigado, minha irmã. Usou 4 homens. Tinham mais na Babilônia, foram levados mais homens, mas com um coração fiel eram esses 4, que amava ao Senhor, que deu testemunho, eram esses 4. Ele disse: saia. Eles saíram. E Nabucodonosor disse: se alguém levantar falso contra esse Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ele seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Isso é fidelidade, meus irmãos. Fidelidade. E a mesma coisa aconteceu com Daniel. Daniel, ele orava toda manhã da janela do quarto dele, e a janela era virada para Jerusalém, e ele levantava e orava. E aqueles homens, eles tinham inveja de Daniel, pelo que Daniel era, pelo que Cristo, que Deus tornou Daniel, até onde Deus tinha levado Daniel. E eles tinham inveja, e eles inventaram coisas a respeito de Daniel. Chamou para Dário e disse: mandou que ele fizesse um edito, que qualquer um que se prostrasse durante um mês diante de qualquer um deus que não fosse Dário, que ele seria jogado na cova dos leões. E eles sabiam que Daniel toda manhã tinha aquela prática, a prática de orar ajoelhado, virado para Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém, onde Jerusalém estava destruída. E eles viram Daniel orando de manhã. Mesmo com o edito, Daniel continuou orando. E eles foram, o rei já tinha dado assinatura, ele não podia voltar mais atrás. E o rei gostava de Daniel, ele não sabia que era Daniel. E aí foi pego e teve que ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E o leão, uma onça, um leão, eles têm que comer todos os dias, porque senão ele começa a enfraquecer e definhar. E eles estavam famintos. Quando Daniel entrou na cova, os leões aí, quando soltou, fechou as portas e levou o dia inteiro lá. Quando foi de manhã, eles foram abrir a porta, Daniel estava perto do leão, acariciando o leão. Isso é fidelidade. O Senhor guardou Daniel por causa da fidelidade, por causa daquele não naquele dia. O Senhor guardou Daniel da mesma maneira que ele guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego, por causa da fidelidade. O que importa no Senhor é isso. É um fruto do espírito da fidelidade. E aí, quando terminou, que ele tirou Daniel, ele pegou todos aqueles homens que tinham feito a cilada para Daniel e jogou na cova do leão. E os leões aí comeram todos, e todas as casas deles viraram monturo também. Mas tudo isso, irmãos, por causa da fidelidade. E existia também um outro homem, um outro jovem, José. José foi levado para o Egito, foi vendido para o Egito. A história de José está lá no capítulo 39 de Gênesis. José foi levado para o Egito, e todo mundo sabe a história de José. Ele chegou no Egito e a mulher de Potifar se apaixonou por José, porque ele era o mordomo da casa de Potifar. Ele se tornou mordomo da casa de Potifar, era um escravo que se tornou mordomo. E ela viu José caminhando pela casa, fazendo os serviços que ele tinha que fazer, e se apaixonou por ele. E ela chamou José no quarto dela e ele foi. E ela disse: deita-te comigo. Ele disse: não, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, que deixou e permitiu que eu tomasse conta de tudo dele, os bens, a casa,
tudo que ele tinha, menos a esposa dele. E eu também não posso fazer isso contra o meu Deus, o Deus dos meus pais. E na segunda vez, quando ela tentou de novo, ela chamou novamente, ele foi. E ele fugiu dela. E ela segurou a capa de Daniel. E ela chamou os servos da casa e disse: ele tentou me violentar, o que era mentira. E Potifar acreditou e lançou José na prisão. E todos nós sabemos que por várias circunstâncias José saiu da prisão, foi na presença do faraó, revelou sonhos de faraó, e o faraó constituiu governador do Egito, ou seja, Deus o guardou e o promoveu, porque José teve a coragem de dizer não. Isso é fidelidade, é um fruto do Espírito. Nós, irmãos, temos em nós, dentro de nós, o Espírito Santo. Ele habita em nós. E nós temos em nós, habitando, os frutos do Espírito. É como se o Espírito Santo fosse uma árvore frondosa, gigante dentro de nós, e saísse pelos nossos poros, porque nós somos pequenos, não se contém aquele Espírito dentro de nós, e sai pelos nossos poros, e o cheiro, onde a gente anda, onde a gente passa, ele começa a exalar naquele ambiente. É assim, o Espírito Santo é assim. E nós devemos conhecer, sim, os frutos do Espírito. E eu estou falando em relação à fidelidade. E havia também um outro jovem chamado Moisés. Moisés, quando a gente fala em Moisés, a gente pensa em uma pessoa velha, de barba branca, né? A Bíblia diz que Moisés, quando homem, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés estava no palácio, tinha de tudo no palácio, fortuna, conforto. Moisés poderia até ser o próximo faraó, mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus a viver no palácio. Ele recusou viver no palácio para viver com o povo de Deus e sofrer com o povo de Deus. Os prazeres transitórios do pecado não encheram o coração de Moisés. Ele preferiu viver com o Senhor, com Deus. E ele sofreu realmente. Ele recusou, ele saiu de lá. Eu falo, os prazeres transitórios do pecado. E há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres, diz a Bíblia, empobrecerá. E havia um homem também que dizia na Bíblia, né? Entreguei a minha vida à loucura e aos prazeres, e foi como correr atrás do vento. E nós amamos mais os prazeres do que a Deus? Será que nós amamos? Eu não falo prazeres como esporte, praia. Eu falo prazeres pecaminosos. Prazeres pecaminosos. Coisas que realmente fazem a gente regredir. E há uma diferença entre prazer e alegria. A alegria produzida pelo Espírito Santo é uma alegria eterna, né? Naquela noite, naquela grande noite, o anjo chegou para os pastores e disse, como ele fala: eu vos trago boas novas de grande alegria, que vos será para toda a humanidade. É essa alegria que eu tenho falado. Alegria produzida pelo Espírito Santo. E eu falo de um outro Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo. Capítulo Mateus, deixa eu ver, Mateus 5. Para poder ver na palavra. Mateus 5. Aqui. Mateus 5. Não, Mateus 4. Mateus 4, me enganei. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Vocês veem que Jesus Cristo, ele estava cansado, faminto, sedento, e o diabo ele tenta se aproveitar dessa situação. Jesus Cristo não enfrentou o diabo, irmãos, como Deus, mas como um homem, um ser humano. O diabo tenta confundir a mente do Senhor. Ele tentou confundir a mente de Cristo. Aí ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que ele usa a palavra. Portanto, irmão, nós temos que memorizar a palavra. O Senhor sempre usa a Escritura. Ele não debate com o diabo. Ele não pergunta se pode ou se não pode. Ele apenas diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou Cidade Santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, mas nunca tropeça em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele levou o Senhor para um lugar bem alto e mostrou o futuro do mundo para o Senhor. Todo o futuro do mundo ele mostrou para o Senhor e disse que daria ao Senhor, se apenas o Senhor o adorasse. Ele deu para o Senhor, irmãos, todo o mundo, todo o futuro do mundo. Ele tentou enganar o Senhor, mas para muitos aí ele tem dado bagatela, tem vendido as almas por bobagem, por coisa pouca. Mas ao Senhor ele deu o mundo todo. Ele tentou confundir a mente do Senhor. Ele disse para o Senhor que daria o mundo todo. Eu lhe dou o mundo todo, você não precisa morrer. O mundo vai ser seu mesmo. Satanás ele tentou ter uma comunhão com o Senhor. Ele tentou voltar à comunhão, mas é negado. Não tem mais jeito para ele. Mas para o homem, teve e vai ter. Ele tentou enganar o Senhor. Ele disse para o Senhor: se você aceitar, o mundo vai ser seu mesmo, para que você vai morrer? Mas Jesus Cristo sabia que a única maneira de salvar a humanidade, salvar o mundo, era se ele morresse na cruz do Calvário. A cruz do Calvário estava esperando por ele. E ele sabia disso. Se ele tomasse um atalho, a gente estava perdido. Mas ele não tomou, por amor de nós. Ele poderia, sim, ele não negociou com o diabo. Ele disse: está escrito. Todas as vezes que o Senhor confrontou com ele, o Senhor nunca debateu o assunto. O Senhor sempre disse: está escrito. Ele usou a palavra, ou seja, ele usou a palavra, ele estava no Espírito e na vontade de Deus. E o Senhor dá exemplo para nós.
que nós devemos, sim, estar sempre lendo a palavra, no Espírito e na vontade de Deus, né? Eu falo assim, eu estava falando, a gente vê, quando vê os jovens na reunião, os adolescentes, a gente sabe que é o futuro da igreja, são os adolescentes, né? O Senhor sempre usou os jovens, desde o princípio, desde do paraíso, Ele vem usando e vem mudando geração em geração, geração em geração. Deus, Ele sempre vai ser o mesmo, mas a gente vem mudando. Agora tem os adolescentes, tem os jovens, é do meio dos adolescentes, é do meio dos jovens que vai sair os presbíteros, que vai sair os mestres, os profetas, as profetisas. Quando fala os jovens, os meninos, os adolescentes, os jovens e as meninas também, as moças. O Senhor vai usar vocês, e vocês têm que aprender desde já a respeito disso. Vai ter uma conferência no mês de janeiro, e está programado para os jovens. Os irmãos com responsabilidade vão levar os jovens para lá, ensinando aos jovens o caminho que os jovens devem compreender, porque isso já é ensinado pelo Senhor na igreja e tem que ser repassado também para os jovens, porque a responsabilidade do futuro da igreja está na mão dos adolescentes e jovens. Nós não vamos ficar aqui, os mais velhos, ou seja, já cumprimos, quando esses adolescentes estiverem adultos, nós já cumprimos a nossa missão. É tempo da gente descansar e vocês tomarem as rédeas. Mas o Senhor quer no coração de vocês fidelidade, firmeza no caminhar, um olho fixo nele. O Senhor é o alvo para os jovens, para os adolescentes, para nós também, claro, lógico. O Senhor é o alvo para nós, e nós temos que levantar os nossos olhos para Cristo. A cruz que cada um de nós tem, leva, carrega, entendeu? Ela é vertical, né? A nossa comunhão com Deus, mas ela também é horizontal, no qual nos braços a gente apoia os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos cônjuges, filhos, entende? Saldanha não pode pedir para Célia pegar a cruz dele e carregar, não. Mas ela pode ajudar a Saldanha a caminhar. Entende, irmãos? O Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é relacionado somente, nesse caso, falei uma auxiliadora que ele seja idônea, mas o homem, o princípio é dois, é caminhar juntos. O homem e a mulher, um homem e uma mulher, quando eles fazem a obra do Senhor, não é sozinho. Você viu os presbíteros, quantos são? Entende? Para quando tomar as decisões em comum acordo, em comunhão, em oração, juntos, pedindo graça ao Senhor, misericórdia. Esse é o princípio. Entende? E Jesus Cristo, Ele disse para Satanás: está escrito. E nós temos também que seguir desta forma. Está escrito. Nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra, caminhar junto com o Senhor, olhar sempre para o Senhor, não desviar a nossa visão do Senhor. E existia também um outro jovem, Sansão. Deus deu a Sansão um ministério. Era um jovem e recebeu um ministério, e ele caminhou com o Senhor, e ele tinha uma força descomunal, mas também ele tinha as suas fraquezas, como homem, como nós.
ele tinha suas fraquezas. Sansão era nazireu. E Deus disse para Sansão que ele não podia tomar vinho, bebida forte, tocar em cadáver, até participar de funeral, alguns funerais ele não poderia. Mas Sansão, ele desobedeceu o Senhor. Sansão, talvez por causa da força dele, a super força que ele tinha, ele deve ter achado que ele não deveria mais confiar em Deus, e sim fazer o que ele queria. E ele desobedeceu o pai dele, desobedeceu a mãe dele, quando ele se apaixonou por uma filisteia, uma mulher de outra tribo. E o pai dele disse para ele: Sansão, você tem que se relacionar com uma mulher do nosso meio, da nossa tribo, daqui do meio de uma israelita. Ele disse: não, meu pai, eu me apaixonei por uma mulher de lá e eu quero me casar com ela. O que o pai dele poderia fazer? Dá-la em casamento para ele. E foi o que o pai dele fez. Cedeu para ele para ela em casamento. E foi a partir daí, meu irmão, que começou o declínio de Sansão. Ele desceu na Filisteia. Ele fez um enigma. Primeiro ele matou um leão, né? Ele mata um leão com as próprias mãos. E naquele cadáver do leão amontoou um enxame de abelhas e ficou ali naquele corpo, naquele cadáver. E ele subiu na Filisteia e fez um enigma, uma aposta. Ou seja, foi até algo desonesto de Sansão, porque ele fala: do forte saiu comida, né? Do forte saiu comida, e do comedor saiu comida, daí do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E ele disse: quem descobrisse o enigma, que ele dava 30 fardas, 30 roupas filisteias, eram roupa de gala, roupa bonita. Ele disse para eles. E eles então, sem saber o que era o enigma, que não tinha como eles descobrirem, porque era algo de Sansão mesmo, era algo dele, só ele sabia, ninguém mais sabia daquilo. Ele forçou com que a esposa dele fosse persuadida, a mulher que ele ia se casar, né? E ela teve que confessar o que era o enigma. E Sansão, antes disso, ele desceu. Quando ele vinha para encontrar com ela, ele tocou no cadáver, que ele não poderia, tirou o mel do cadáver. Depois, quando os filisteus descobriram o enigma, ele matou 30 filisteus, tirou 30 fardas, ele tocou no cadáver dos filisteus, levou a farda. Quando ele foi lutar, que ele pegou o queixo do jumento, da jumenta, né, que era cadáver, ele tocou no cadáver, que ele não podia. Sansão, irmãos, tinha um grande problema. Nós também temos as nossas fraquezas, mas essa fraqueza que Sansão tinha mudou toda a história dele, tudo aquilo que Deus queria através dele. Mas Deus disse para ele: Sansão, você será nazireu do dia que você nascer, do ventre de sua mãe até sua morte. E Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. E Sansão, quando chegou diante dos filisteus, que ele fez aquilo tudo com Dalila, estou já mudando, que os irmãos conhecem a história. Quando ele conheceu Dalila, que ele se apaixonou por Dalila, que Dalila tentou enganar ele para poder descobrir a força, porque os líderes dos filisteus queriam pegar Sansão, porque Sansão estava destruindo todos os filisteus, e eles já não aguentavam mais aquelas perdas, aquela derrota. E Sansão era um homem de Deus, mas Sansão começou a declinar, decair. Sansão começou a fraquejar. Ele foi e abriu a guarda para Dalila. Ele disse: se cortares a minha trança de cabelo, depois de várias tentativas, ele disse: se você cortar a minha trança do meu cabelo, eu enfraquecerei. E foi o que aconteceu. Ela cortou a trança, eles cortaram a trança do cabelo de Sansão e vazaram os olhos de Sansão. Mas Sansão já estava cego, irmãos, antes de vazarem os olhos dele. Ele já estava cego antes de tudo aquilo. A cegueira espiritual é pior.
Foi isso que aconteceu com ele. Cegaram-lhe os olhos, mas ele já estava cego. E ele foi levado para a Filistéia, para o palácio, e lá ele foi utilizado como marionete lá, servia como eles deram uma festa no palácio, trouxeram ele, Sansão, para poder servir como um brinquedo para eles, e Sansão veio como brinquedo. Mas Sansão se arrependeu. É uma coisa que há realmente no ser humano, que o Senhor, Ele preza, quando o homem se arrepende. Agora, só que tem um porém no arrependimento. O homem se arrepende, Deus perdoa o homem, mas Deus não vai passar a mão na cabeça dele. Meu filhinho, senta aqui, tá bom. Não, há consequência. Minha mãe dizia assim: não vai futucar onça com vara curta. Entende? É esse a consequência. Quando a gente comete o erro, a gente pede perdão ao Senhor. O sangue está aqui para a gente pedir perdão, está no próprio setor. A gente pode entrar e pedir perdão, se lavar, mas vem a consequência. Por isso que o Senhor manda que a gente olhe para Ele, fixe os olhos nele, porque o pecado, ele vai sempre trazer a consequência. Nós vemos no que aconteceu com Davi. Davi cometeu os erros dele, se relacionou com uma mulher porque ele não foi para a guerra, que era para ele ter ido. Se ele fosse, ele não olhava, não via a mulher. Ele viu a mulher, era casada, ele quis a mulher, trouxe a mulher, se relacionou com a mulher, mandou matar o marido da mulher, casou com a mulher, aí teve um filho com ela, o filho morreu. Só que teve isso ainda também, graças a Deus, que o filho do adultério, do pecado, ele não vingou. E Salomão, que era filho deles dois, não era o filho do adultério, ou seja, não foi filho quando ela estava casada ainda com Urias, foi filho dele quando ela estava já separada, tinha morrido e tal. Então não permaneceu. E Davi, a gente fala assim, às vezes a gente comete um pecado, faz alguma coisa, mas a gente acha assim que é bobagem, é pouco. Não existem coisas que a gente fala assim: poxa, isso é besteira, é bobagem. Um exemplo, vou dar um exemplo também, vou dar outro exemplo como Davi. Vou dar um exemplo. Está no capítulo 24 de 2 Samuel, não precisa os irmãos ler não. Foi quando Davi contou o exército, ele levantou o censo do exército dele. Eu me lembro quando eu estava no exército, muitos anos atrás. O comandante lá falou assim: eu vou levantar o censo aqui, vamos ver quantos homens tem no quartel. Eu servi naquele quartel lá do Campo Grande, Forte São Pedro, depósito regional. Aí ele fez: vamos levantar, vamos ver quantos homens tem. E contou quantos homens tinha. Não teve problema nenhum. Eu fiquei pensando assim, porque Davi contou e teve problemas. Daqui a pouco eu estou lá no... Daqui a pouco eu estou lá atrás. Ele contou, não teve problema nenhum. Mas por que Davi contou? Isso me intrigava. Por que Davi contou e Davi teve problemas? Porque o exército de Davi, quem comandava as batalhas, quem saía nas batalhas era Deus. Podia ser Davi sozinho, mas Deus ia sempre vencer as batalhas. Foi por isso que Deus não ordenou que ele contasse, porque era ele que era o verdadeiro guerreiro das batalhas, não era Davi. Davi era um instrumento, como eu estou falando aqui. Estou falando apenas. Não tenho nada para edificar a igreja. Quem edifica a igreja é o Pai, é o Senhor. Foi quem chamou vocês para o corpo, quem batizou vocês para dentro do corpo. Ele é quem edifica a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A gente faz aqui, quando um homem vem aqui na frente, o Senhor traz apenas como um instrumento. Simplesmente, não é nada. Quando sair daqui, acabou. Entende? E Davi fez essa contagem. E Deus não queria que ele fizesse, porque Deus era quem saía às batalhas. E no quartel, quando eu estava, era um quartel, um exército de ímpio. Lá não tinha nada, era como os outros exércitos
que Deus não comandava, ele comandava o exército de Israel, era o exército dele. E Davi fez a contagem e ele voltou, e o profeta chegou e disse: ó, você contou, não contou? Agora você vai escolher 7 anos de fome, não é isso? 3 meses fugindo dos seus inimigos, não vai? Não é assim? Ou então 3 dias de peste, um povo. Pense aí que situação, por causa dele. E Deus disse para Davi que Davi era o homem segundo o coração dele. Mas por que Davi era segundo o coração dele se ele fazia tudo aquilo? Se ele fez tudo aquilo, a gente olha assim, poxa, mas era o que estava aqui no coração de Davi quando ele se prostrava, fidelidade. Entende? O Senhor sabe que o único perfeito foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Todos os homens são iguais, cometendo seus erros, suas falhas, seus acertos, desacertos. Entende? E Davi escolheu a peste, porque ele disse: eu não vou ficar na mão dos meus inimigos, porque eu sei que o homem é cruel, mas Deus é misericordioso. E 3 dias de peste no arraial destruiu vários homens e mulheres. Entende? O Senhor, irmãos, Ele vai sempre privar a fidelidade, o amor, paz, mansidão, autocontrole. Existem 2 principais características de um crente, um cristão, um homem piedoso, uma mulher piedosa: autocontrole e autodisciplina. São 2 características nossas: autocontrole e autodisciplina. Autodisciplina, as reuniões de quarta-feira, reunião de quinta-feira, exercício dos dons, reunião de oração, a gente participar das reuniões, participar nas reuniões domingo, entendeu? Disciplina. E autocontrole quando você estiver no trânsito, entendeu? Se alguém lhe cortar, você não botar o braço para fora e xinga ele todo. Ou então você está num coletivo, alguém toca em seu pé e toca em você e você maltrata. Não, a gente tem que entender isso: autocontrole e autodisciplina. O amor, fruto do Espírito, né? A paz, a alegria, né? A longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Não é isso? A gente tem que olhar dessa maneira. Eu vou falar algo assim para as irmãs. Para as irmãs. No tempo de Jesus Cristo, as irmãs não podiam testemunhar, não tinham moral para testemunhar. Se elas vissem qualquer coisa e fossem falar, eram desacreditadas. Mas Jesus Cristo, misericordioso, bondoso, amoroso, gentil, perfeito. Se eu for enumerar aqui, eu não vou parar, viu? Se for dar qualidade a eles, adjetivos, né? Não vai parar. O que foi que ele fez? Ele, na morte, ele ressuscita. E quem é que presencia? A mulher. Ele sabia daquilo que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali. Então ele mostra o fato mais importante do universo, a ressurreição, a mulher que presenciou. E eu quero falar também de 3 irmãs, 3 mulheres, 3 não, vou falar só de 2, porque uma disse que na hora que eu falar mais dela aqui no púlpito, porque constrange ela, então eu não vou falar dela, vou tirar ela do vou falar primeiro eu vou falar da irmã, primeiro eu vou falar de Vasti. Eu tenho um tempo, rápido aqui, vou falar de Vasti, não se preocupe não.
Eu vou falar de Vasti. Vasti era a esposa de Assuero, o rei Assuero. O rei Assuero está no livro de Esté, capítulo 11, os irmãos vão ver. Ele era o monarca mais rico que existia, um dos mais ricos da Bíblia, Assuero. Ele governava da Índia até a Etiópia. Agora veja quanto petróleo esse homem não tinha. Ele era milionário. Veja quanto petróleo ele não tinha. Ele nem sabia que estava debaixo dos pés dele aquele petróleo todo. Aí o que é que ele faz? Ele dá uma festa e convida todos os outros monarcas daquela região para participar da festa dele. Todos se aproximam e vão e ficam na festa e vinham bebida, comida. E no final da festa, ele provavelmente já bêbado, ele manda chamar a rainha Vasti. E a Bíblia diz que ela era linda, muito bonita. E ele queria mostrar a mulher, ele estava bêbado. Ele queria mostrar a mulher dele para aqueles homens. E ela disse: eu não vou mostrar o meu corpo para esses homens. E o porta-voz foi lá e disse para ele. Assuero, ela disse que não vai descer. E assombrou todos aqueles monarcas. Ele era poderoso. Aí ele vai lá e diga para ela que se ela não descer, ela vai perder tudo que ela tem, os bens, as mordomias dela, e ainda vou deportá-la. Ela disse: eu não vou descer e mostrar o meu corpo para esses homens. E ela foi deposta. A gente não sabe mais nada sobre Vasti, mas quem se casou com ele depois foi Esté. E porque uma mulher disse não, o povo israelita foi salvo. E até hoje eles comemoram o feriado decorrente daquele acontecimento, por causa de uma mulher que disse não. A gente às vezes quando fala só em Esté, mas Vasti tem participação também na salvação do povo judeu, viu? E existia também uma outra mulher, o nome dela era Catherine. Thalia está ali, tem Catarina de Thalia, Catherine Booth, esposa de William Booth. William Booth era um vigário, era um pregador do evangelho na Inglaterra. E ele pregava o evangelho na Inglaterra. Ele ia nas partes mais escuras, mais sombrias da Inglaterra. Ele descia nas favelas da Inglaterra. Ele ia nos hospitais, ia nas delegacias e pregava o evangelho. Era fervoroso na pregação do evangelho. E incomodou aqueles religiosos da época, e eles fizeram uma reunião em um auditório tipo, era circular, tipo assim, só que circular, as cadeiras ao redor, no centro, ele colocou as cadeiras deles e colocou William, e na cadeira, na assembleia, todo mundo sentado assistindo, vendo aquele espetáculo. E eles falaram para William, você ter desobedecido, tem descido, pregado o evangelho, não está fazendo o que a gente mandou você fazer. A gente não quer que você desça aquela região, não quero que você vá para lá. E eu quero dizer uma coisa para você, William. É uma decisão que você vai tomar agora, final. Ou você fica conosco e aceita e obedece a gente, ou então você vai ser expulso da igreja. Veja, nós vamos excomungar você. E o William aí, se você disser que sim, se você vai aceitar ficar conosco, mas se disser não, a gente vai expulsar você, se você teimar. O William sozinho assim, e na assembleia lá estava Catherine, a esposa dele, Catherine Booth, que se tornou tão famosa quanto ele. Ela levantou um lenço. O William já estava amedrontado ali para dizer que sim. Ela levantou o lenço e diga: William, diga não. E o William disse não. E aí nasceu o Exército da Salvação e a banda Aleluia. E o evangelho foi pregado em todos os 4 cantos, porque uma mulher teve coragem de dizer não às convicções cristãs dela, o que realmente ela achava. Entende? História da igreja, que as mulheres
participaram da vida da igreja, da vida dos homens, incentivando os homens a pregar o evangelho, a cumprir a missão na igreja. As mulheres sempre fizeram parte, as mulheres nunca foram rejeitadas na igreja, não pode ser rejeitada na igreja. A mulher também tem na igreja seu lugar, entende? E eu ia terminando, eu já venho terminando aqui, mas eu não vou falar da terceira Adão. Tinha algo mais, vai ficar sem vocês ouvirem a respeito da terceira. Uma questão que aconteceu, mas respeitar a posição, né, dela. Se ela diz que não. Então, irmãos, nós vamos orar um pouco mais para encerrar, para os irmãos virem aqui dar o aviso, concluir o que tem que concluir a respeito das coisas do Senhor, primeiramente. Amém, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela vontade do Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nós sabemos que somos limitados, mas o Senhor tem avançado em nós. Que o Senhor tome cada irmão, cada irmã nas Tuas mãos, e que o Senhor imprima no nosso coração realmente aquilo que a gente tem que fazer diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que temos o Senhor nas nossas vidas, e o fruto do Espírito nós precisamos sim conhecer e praticar, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade aqui, em nome de Jesus Cristo.